Então, bom dia, nosso segundo encontro aqui. Teremos 7 aulas aqui nesse grupo para poder trazer a consciência, né, dessa energia do xamanismo. E hoje a gente vai falar sobre o xamã, Recording in progress. sobre essa Yes. energia do xamã, que é algo que. Vou desativar o som de vocês, que está dando microfonia. Todo mundo de microfone. Josi, seu microfone está abrindo. É porque Aí, desativei. Pronto. Então, caderno e caneta, papel e caneta para vocês anotarem um pouquinho de algumas consciências. Hoje vai ser um bate-papo para a gente poder abrir a energia. Vou ativar para nós aqui a mesa do Conexão Gaia, né? Antes da gente começar, então, a versão chapada dos veadeiros, né? Então, vamos baixar as barreiras, vamos ativando a hiperconsciência, ativando a hiperconsciência, ativando a honra e as bênçãos ancestrais. Ativando os códigos aqui da criança arco-íris, para que a gente tenha bastante leveza com essa energia, com essa egrégora, com esse grupo, com esse encontro, com essas aulas. Eu acordei hoje assim, sabe, aquela energia assim super arisca, né? E eu tô na pergunta, a quem pertence isso? Aquele mau humor do cão. Eu falei, eita, isso não é meu, não. Como pode melhorar? Então vamos lá, ativando hiperconsciência, trazendo as bênçãos ancestrais, trazendo o código da criança arco-íris. Vamos pedir para a gente ter leveza, leveza com a gente, leveza com a Terra, com toda essa movimentação planetária, né? Leveza com os nossos projetos, leveza com a nossa casa, leveza com o nosso trabalho. Tô super na pergunta também, assim, sabe? Sentindo meu negócio precisa mudar, quer mudar, e eu tô meio sem saber como atualizar isso. Tô na pergunta como pode melhorar. E todas as vezes também que tem que ter uma mudança, a gente às vezes vai para a raiva, né? Às vezes a gente vai para a energia de contração. Então, como nós podemos ser a honra com nós, nossos corpos, a entidade do nosso negócio? Porque se eu estiver sendo a honra comigo, eu serei a honra com vocês, né? Vamos ativar aqui código de futuro, que é para isso que a gente está olhando. Por que que tem que haver mudança? Por que que eu não posso deixar as coisas como estão? Porque nós estamos criando um futuro diferente. Porque nós estamos aqui cada vez mais conectados e alinhados com a Terra, e a Terra tem pedido uma mudança, mas qual mudança gentil e generosa nós podemos ser? Qual engajamento nós podemos ser com a Terra hoje, com os nossos corpos? Vamos pedir aqui a restauração da nossa comunhão com a Terra, da maneira mais coerente, ascendidíssimo. E vamos pedir para que a Terra facilite os nossos corpos, o nosso negócio, a nossa casa, as nossas escolhas hoje. Vamos pedir para que a Terra, a entidade Terra, libere aqui agora desse encontro dos nossos corpos, da nossa vida, do nosso universo, né? Toda energia egóica, obsessora, contraversa, extraversa, compulsiva, demoníaca, satânica. Que toda essa energia seja enviada agora para fora do nosso universo. Vou pedir um exorcismo aqui. É isso que os xamãs fazem, né? Exorcismo. Os xamãs são grandes exorcistas. Então, uma das grandezas dessa mesa vai ser a gente também trabalhar
com demônios, né, com energias densas. Como é que a gente pode ser essa energia, trabalhar com isso? Tá todo mundo precisando. Essa semana eu fui atender uma aluna, gente, ela estava com mais de 800 demônios. Aí eu falei, ai, eu falei, que preguiça. Ah, não, gente. A gente tem que chegar mais limpinho, né? A gente tem que andar mais limpinho na vida. E uma pessoa que já tem curso, eu falei, não, amiga. Eu falei, bora ser a honra com você. Bora ser a honra com você. Totalmente desnecessário. Ela, ai, Kézia, o pior é que tá tudo estragando, queimando aqui em casa. Eu falei, lógico. Qual o valor de você ficar bebendo da água suja, cara? Mas sabe o que que é o pior? Quando a gente tá pronto, aparecem as amarras, é isso aí. Sabe qual que é o pior, assim? É que, tipo, na hora que eu fui atender ela, trazendo até um exemplo para vocês como terapeuta, e no dia a dia vocês vão encontrar muita gente, a salvadora da pátria. Ai, gente, a gente precisa muito exorcizar esse lugar também, assim, de querer ajudar todo mundo. Porque quando a gente fala, ai, poxa, eu quero ser uma contribuição com a terra, todas as definições que vocês têm sobre isso, bora destruir, descriar, dissipar, liberar, revogar, cancelar, anular, rescindir, denunciar. Agora, por favor. Olha lá, Robertinha, passou a semana sem voz, né? Em todos os lugares vocês estão mimetizando a professora, pode POC também, vamos destruir, descriar, dissipar, liberar. Mas eu acho que tem alguma coisa assim no ar mesmo, algo para a gente poder perceber, porque assim, eu fiquei pensando quando eu perdi minha voz, eu falei, nossa, existe um complô no inferno contra mim. Eu falei, será que é o meu corpo sendo gentil? Pra eu parar de ser intrometida, enxerida na vida dos outros? Né, Robertinha? Será que o meu corpo, assim, tá me obrigando a fazer silêncio para que eu entre num estado de relaxamento meditativo e generativo com a Terra? Né? Às vezes, assim, tudo é oposto que parece ser, nada é oposto que parece ser. Eu acho que tinha muito disso. Então, vamos lá. É, eu escutei algo também essa semana que eu achei muito interessante, que às vezes, por exemplo, assim, o assassino, ele é mais a honra com ele do que o trouxa do Salvador, do que às vezes a gente que está aqui. Olha que interessante essa analogia. Às vezes o assassino, ele tem mais congruência, mais verdade no corpo dele do que o trouxa do Salvador. Eu quero que vocês, eu vou pedir hoje para essa mesa trazer para nós a consciência e a gente se libertar dos pontos de vista ainda que a gente carrega no nosso corpo. De novo, da terapeuta boazinha, da mãe boazinha, da chefe boazinha, da funcionária boazinha. Sabe assim, aqueles lugares aonde a gente ainda, enfim, está sendo patético mesmo na vida, ou não está percebendo o quanto isso agride a nossa saúde, o quanto isso nos maltrata, o quanto isso, às vezes, assim, sabe? Então, vamos olhar para isso com respeito, tá bom? Bora olhar para isso com respeito. Vamos trazer aqui a energia do planeta dourado. Talvez foi lá que a gente deixou de ser a honra com a gente. Para quem fez o curso do Planeta Dourado, para quem não fez, foi lá que a gente fez os primeiros contratos, assim, de realmente deixar de ser a gente. Foi lá que é onde a gente viu, né, os nossos familiares sendo torturados, a nossa família sendo torturada, e a gente abriu mão de ser a gente. A gente abriu mão de ser a gente por conta da dor do outro. Em todos os lugares que vocês estão abrindo mão de vocês por conta da dor do outro, a dor do outro, infelizmente ou felizmente, é problema do outro. Eu quero saber quem está aí hoje acudindo à sua dor. Quem está aí hoje, interessante ponto de vista, passando a mão na sua cabeça. E às vezes não vai ter ninguém porque não é obrigação do outro. E se tem de repente também alguém aí te ajudando, perceba qual é a energia também de troca. Porque tem gente que às vezes ajuda, mas naquele sentido assim, esperando algo em troca. Não é de graça. Mas eu acredito também na energia de gentileza que está sendo despertado na Terra.
Será que a gente consegue fazer de uma forma genuína? Grande parte do trabalho do Salvador Universal, do Salvador aí, né? Do agradador, você é um agradador da terra ou você está sendo de forma consciente, você está contribuindo com a terra? Quando eu vou contribuir com a terra, é uma forma generosa, genuína. É de graça, no sentido que, tipo assim, mas eu ainda vejo a gente fazendo esse trabalho, e aí, terra, ó, tá bom, trabalhei aqui hoje, agora me pague. É igual você mesmo, tipo assim, limpar sua casa no final do dia, você limpar seu banheiro, você botar seu lixo para fora, e no final você olha para você e fala, agora você me paga, Kézia. Né? Como você se cobrando de você mesmo, assim, né? Algo que só você pode fazer por você. Então, quando a gente olha para a Terra, é, não deveria ser uma obrigação, ou não deveria ser de um espaço de cobrança, deveria ser de um espaço genuíno, aonde é aqui que eu moro, é minha casa. Então, a gente fala de realidades reativas. Eu só vou dar essa aula se eu receber. Eu só vou falar entendeu? Da Terra, realidades reativas. Ok, algumas coisas exigem troca, é óbvio. Mas quando a gente olha para a Terra, que eu acho que é a consciência aqui dessa mesa aqui, é a gente realmente falar, poxa, qual a contribuição verdadeira, genuína, eu e meu corpo podemos ser? Primeiro, para comigo mesmo e depois com a terra, porque se eu também nunca for comigo, genuíno e verdadeiro, eu nunca vou ser com ninguém. Então, eu acredito que o despertar que nós teremos aqui nessa jornada é isso, ser a honra. Me veio muito forte aqui, ó. A gente vai ter aqui o código da honra com a gente, né? E o xamã, quando a gente começa uma formação de xamã dentro de uma aldeia indígena, o xamã, ele nasce para ser xamã. Geralmente pode ser que ele esteja atrelado à família, então existe uma família de xamãs. Talvez a questão da família, eu percebo que vira uma obrigação, fica até pesado, né? Já está acontecendo em algumas aldeias, pessoas que não querem, os jovens hoje em dia, eles não estão querendo assumir essa bronca, porque é fácil. É um trabalho que exige muita disciplina. Hoje, a hora que eu perguntei, eu falei, vou desmarcar essa aula. Aí eu falei, peraí, vamos fazer pergunta. Qual a energia que se requer? Aí me veio disciplina. Aí eu falei, ok. É a congruência que essa energia. E é uma disciplina de nós mesmos. Não é disciplina porque vocês me pagaram, eu tenho que estar aqui. É uma disciplina que, tipo assim, poxa, eu tô sendo a honra comigo mesmo? Eu desmarcar essa aula. É a honra comigo mesmo? Então é isso que a gente tem que começar a perceber. Porque no nosso ainda natural, como humanos encarnados ou encarnados com um bando de humano, a gente vai querer procrastinar, a gente vai querer dar desculpa, a gente vai inventar doença para não fazer aquilo que precisa ser feito. E aí é onde eu pergunto de novo: e isso está sendo a honra comigo? Essa doença é a honra comigo? Essa conta bancária é a honra comigo? Este corpo está sendo a honra comigo? Essa forever procrastinação está sendo a honra comigo? Consciência é tapa na cara, né? A princípio. Porque ela é para acordar a gente, é para tirar a gente onde a gente está sendo o bebê da consciência e traz a gente para o adulto da consciência. Então, o xamanismo, eu sinto que ele é uma energia que ele vai trazer para nós muita maturidade, né? Essa mesa ela vai trazer, porque assim, não dá para eu entrar, não dá para eu, tipo assim, olhar para um portal de demônios e os demônios vão vir rir dessa cara, né? Então, eu acredito que
que a conexão xamânica ela vai trazer para nós uma maturidade, é uma maneira de eu treinar esse adultecimento, porque a gente adoece, a gente adoece, ó. Adoecer também é um treino, né? É, mas a maturidade, ela também é um treino que exige de nós disciplina. Eu gosto de colocar, às vezes, rotina sagrada, eu acho mais chique, eu acho mais bonito. E às vezes parece que o meu corpo entende melhor, em vez de eu falar disciplina, quando eu falo Késia, porque quando você fala disciplina para mim, eu sou rebelde, eu vou falar, ai, eu vou fazer. Parece que tipo é como se fosse uma ordem. Então parece que o meu corpo, eu não gosto muito dessa palavra. Tem palavras que às vezes o nosso corpo não recebe bem. Então vamos tentar trocar a disciplina por rotina sagrada. Rotina sagrada, organização infinita. A organização, então tá, quando a gente vai para uma aldeia indígena, então muitos xamãs são selecionados por hierarquia, por família, então é uma família ali de xamãs. Então, quer dizer, eu cresci vendo meu avô fazer aquilo, meu bisavô fazer aquilo, meu tataravô fazer aquilo, meu pai fazendo aquilo. Então, o meu corpo, até o meu campo de visão, o meu corpo, por já ter visto tanto tempo, né? Porque na aldeia moram as famílias, moram juntas, né? Então, mora o pai, a mãe, o vô, a avó. Então, são ocas ali que a família inteira fica reunida ali, né? Então, a gente cresce vendo os materiais, todo o processo, toda a ritualística que o xamã precisa para poder trabalhar, certo? Então, aqui, ó, as ferramentas de manifestação. Quais são as ferramentas que a gente precisa para poder adentrar essa energia? E quando eu escolho ser algo, quando eu sinto na minha alma, no meu coração, que aquilo faz parte, por que que muita gente não escolheu esse grupo? Por que que muita gente não está aqui junto com a gente? Porque exige maturidade e responsabilidade. E grande parte das pessoas não estão escolhendo ser curado. Elas fingem. Elas querem fingir que elas são legais. Olha como eu sou legal, eu sou terapeuta, eu sou quântica, eu sou estelar, mas é como se fosse assim uma moda. Xamanismo não é moda. Xamanismo exige de nós responsabilidade e coisa séria. Eu não estou colocando medo em vocês, eu estou mostrando para vocês quanto vocês são foda. E o quanto essa energia vai exigir de vocês, a honra com vocês. Essa energia vai assim, você vai acordar na cara com as suas mentiras. Você vai levantar da cama, aí vai estar ali, essas mentiras ali, né? Esfregando na sua cara, as suas mediocridades. E é maravilhoso. Eu quero a verdade, eu quero me conectar com a lei da verdade. Vocês dão conta? Em todos os lugares que vocês definiram que vocês não dão conta de ser a verdade. A verdade, ela é o caminho de encontro com Deus, com a fonte criadora. Que Deus é esse que vocês estão escolhendo? Vai mentir para vocês? Às vezes, assim, é um Deus mentiroso que a gente queria, né? Que vai falar, não, realmente, Clarice, você está fazendo o seu melhor. Não, Clarice, você não está fazendo o seu melhor. Vamos ver aqui, ó, o quanto a Clarice está fazendo o melhor dela, ó. Verdade? O quanto a Clarice está fazendo o melhor dela. Vou pegar no pé da Dora, pegar no pé da Clarice. Ah lá, Clarice, ó, uns 30%. Tem muita potência aí. Vamos lá ver a Laudilene. Quanto a Laudilene está fazendo o melhor dela? Ó, Laudilene, passou do 500, parabéns. 600, 700, 800. Vai aí nos 800, tá, Lau? Ok, vamos lá, Josi, verdade? E quanto que a Josi está fazendo o melhor dela? É assim que nós gostamos da verdade. Ó, Josi, vai dar ali uns 400, mais ou menos. Ok. E não é para ficar mal, não, viu, Clarice? É para a gente ver a verdade mesmo, tá tudo certo, né? Vamos lá ver a Dona Glória. O quanto a Dona Glória tá fazendo o melhor dela?
500, 600, 700. Parar nos 700 ali. Vamos lá, Késia. Agora é a hora de tirar a prova. Quanto que a Késia tá fazendo o melhor dela? Ufa, deu até um medinho agora. Me deu até um medinho agora. Ó, a professora cretina. Vai dar uns 800 aí. Ufa. É que eu tô com a mesa aqui do Conexão Gaia, ela não tem os números, né? Então eu tô indo marromeno por cima aí, mas vocês podem mentir depois. Mentir, ó, medir. Vamos lá, quem tá faltando? A Elisete, verdade, a Elisete, tanta, que rufem os tambores. Quanto a Elisete tá fazendo o melhor dela? Ê, dona Elisete, como pode melhorar ainda mais? Elisete, pra mim tá dando num zero aqui, tá bom? Trabalha Becamex, amiga. Não sei se faz tempo que você não tá trabalhando Becamex também. Tem uns pilotinhos automáticos aí, tá bom? Elisete teve sessão ontem, a gente conversou um pouquinho, né? Lembra que a gente falou, né? Às vezes aquilo que a gente define que é certo mata a gente. Quem é o retardado que vai entrar num curso de xamanismo para aprender a trabalhar com demônios? Entendeu? É só nós, né? Mas às vezes, Elisete, eu tenho a sensação assim que eu tô olhando para você, é, às vezes dá a sensação até de um clone, sabe? Assim, como se tivesse duas ali. Trabalha Becamex, tira esses pilotinhos automáticos aí para te ajudar, tá bom? Vamos ver verdade? Elisete tá com clone? Me veio essa consciência agora, cara. Me veio que sim aqui. Vamos destruir, descriar todos os cones, vamos restaurar a sua integridade em todos os lugares. Elisete, sabe aquele material dos contratos espirituais que tem os 20 parágrafos? Certeza que você tem. Dá uma lidinha nele de novo e vê. E assim, antes de ler, na verdade, pergunta. Eu liberei parágrafo 1. Essa semana eu tinha, gente, eu pedindo para os indígenas me batizarem. A gente conversou, tal. Eu falei que eu queria um nome indígena, mas isso é um ritual de batismo, tá? Aí, aí ficou pesada a hora que eu pedi isso. Aí na hora que eu falei, gente, eu tô pedindo contrato aqui espiritual, né? Aí na hora me veio, catei lá o parágrafo lá, eu falei, verdade. E aí comecei a limpar, né? O parágrafo 1 voltou, era o primeiro que tinha voltado, contrato de batismo. Vamos colocar aqui, eu acho que eu vou até, eu estou anotando já os códigos da mesa, eu quero ver se eu desenho a mesa esse final de semana. Veio lei da verdade, maturidade, exorcismo, restauração de comunhão com a terra, código de honra, ancoragem do xamã, são tudo códigos que eu vou colocar na nossa mesa nova, tá bom? Eu quero ver se para a próxima aula vocês já estão com o piloto na mão para a gente já poder treinar essas energias. Veio aqui, né, essa energia de clone. Eu preciso dar uma estudada nesse material. Eu comprei um material de uma outra professora que fala bastante sobre isso é o uso de material genético. Em todos os lugares que vocês deram permissão, pode ter sido através de abdução. Vocês podem perguntar na mesa de vocês aí se existe alguém que está usando o material genético de vocês. Já vou voltar, viu, Fabi, perguntar lá do negócio lá. Então, eu quero ver os direitos. Vamos destruir, descriar todos os direitos lúdicos. E pode ter sido, às vezes, venda de roubo da alma. E pode, por exemplo, assim, eu vendi a minha alma, ou a minha ancestralidade já vendeu a minha alma. Então, são perguntas importantes de vocês fazerem, ok? Então, em todas as vidas, realidade, tempo, espaço, dimensão, que vocês venderam a sua alma, ou que a sua alma foi vendida, incluindo o seu material genético, aonde existem seres usando o seu material genético para experimentos interessantes. Bora destruir, descriar, dissipar, liberar, revogar, cancelar, anular, reincindir, denunciar, acabar com a palhaçada. Ui, corpo solta, corpo libera, corpo transmuta, corpo atualiza, e eu peço a desintegração desses clones
Eu peço a desintegração desses clones e eu peço a reintegração do meu material genético, da minha alma, do meu corpo, da minha saúde. Porque vamos supor que tem um clone lá da Elisete que está lá botando, né, fogo no parquinho, um clone nazista, que continua, porque eu acredito que às vezes esses campos, gente, eles ainda existem, viu? Não acabou, existe muita gente que ainda está em sofrimento nesses campos, em campos de tortura, a gente vê isso nos resgates de fractais, né? Ontem eu fui resgatar a Elisete, ela estava lá num lugar interessante, então quer dizer, uma parte o fragmento dela estava lá, naquele lugar. Então, assim, aquilo deixou de existir, tá ali. Então, assim, é legal a gente tomar consciência. Eu sei que parece papo de louco, de maluco, mas é o que se apresenta muitas vezes. Ontem eu fui atender uma moça que era isso, era um material genético. Eu tinha feito essa sessão uma vez, e aí eu não, enfim, a gente foi até certo ponto, era uma gosma. Eu fui fazer o fractal da pessoa, e aí chegamos num lugar que era uma gosma, era um trem esquisito. Eu falava, gente, coisa estranha. Falei, amiga, você é um trem, isso é uma coisa. Parecia aquele filme, lembra daquele filme A Coisa, que passava no SBT? Que era um Danone, gente. Lembra aquele filme esquisito? Era um Danone, né? Uma coisa assim. Aí aquele Danone saía da geladeira e saía comendo as pessoas. Era muito estranho. E aí ontem eu fui atender uma moça e aí veio de novo essa energia, né? Eu falei, nossa, a menina deve estar apavorada. E essa menina é nova, ela não tem nenhum curso comigo ainda. Eu falei, nossa, eu vou deixar essa guria doidinha. Aliás, Glória, eu quero colocar um protocolo. A gente não chegou a conversar, que a gente não teve reunião faz 3 semanas, sobre não quero mais fazer atender quem não tem curso meu. Porque é difícil atender as pessoas, entende? Que não entende, às vezes, um pouco da linguagem. Então, vai ser uma exigência, assim. Você já é aluno da Kézia, você já tem uma mesa, um curso, porque eu não quero atender mais. Nossa, gasta muito, demanda muita minha energia. Você tem que alfabetizar a pessoa para depois você conseguir fazer uma sessão. Aí, essa moça mesmo, eu falei, vou devolver o dinheiro. Aí, eu falei para ela, e aí, o que que nós vamos fazer? Falei, você quer dar conta? Porque eu não vou ficar te explicando. Entende? Não dá para ficar explicando para ela tudo. Então, assim, dá, né, é cansativo. Então, tem que ter um grau de consciência, porque a gente vai nos lugares muito loucos, né? Aí, beleza. Aí, a hora que eu vi, então, era um material genético, aí me veio muita consciência disso, assim, aonde o material dela genético estava sendo usado para outras coisas, tá bom? Então, eu quero falar, eu até anotei para a gente, para eu trazer mais informações para vocês sobre isso aqui de clone. Eu comprei um curso, não acabei de assistir o curso ainda, e que fala só sobre isso. Clones, materiais genéticos, tá bom? Para a gente poder ter mais clareza também. Combinado? Mas já vamos liberar, né? Esses fractais, esses clonezinhos aí, e esse direito que a gente deu. E às vezes, ó, é interessante que, por exemplo, eu já contei esse exemplo também para vocês. Eu queria muito a boneca da Xuxa. Criança é terrível, porque é um ser infinito num corpinho de criança. É isso aí, Roberta. Bora pro passe livre, amiga. Uhul! Você já tá, não tá, Roberta? Você já tá no passe livre, né? Como pode melhorar ainda mais? Então é isso, a gente pensar assim, ó, parabéns. É isso aí, tem muita informação para a gente desenvolver esse ano ainda. Vai vir uma mesa aí super galáctica, realmente, eu quero para a gente trabalhar só com essas coisas, são cobras astrais. É uns trem esquisito, que tipo são doenças cósmicas. Olha que interessante. Doenças cósmicas, doenças que a gente pega, por exemplo, quando a gente tá em outro, fica muito em outras dimensões. Por isso que é importante a gente, ó, trabalhou, aterrou, volta para casa. A gente tem que tomar cuidado. Eu sempre fui essa pessoa que adorava ficar no plano espiritual. Oh, quero ser dragões, né? Até mais, Rô. Quero ser, gostava de ficar viajando na maionese, abrir portal. Quando a gente abre portal, vai para uma outra dimensão, a gente precisa voltar rapidinho. Porque, primeiro,
Se fosse para eu ser daquela dimensão, eu estava encarnada lá. Quando a gente vai para uma outra dimensão, por exemplo, fractais, que a gente faz um trabalho de acessar uma outra dimensão, a gente não pode ficar muito tempo, porque os nossos órgãos, o nosso corpo físico, ele não dá conta de muito tempo. É igual, por exemplo, assim, o nosso corpo não é adaptado para poder morar dentro d'água. Eu não sou uma baleia, né? As baleias têm que subir na superfície e respirar, os golfinhos têm que respirar de tempo em tempo, diferente de alguns outros peixes. Vocês estão entendendo a diferença de dimensões? Por mais que eu gostaria de estar na sexta dimensão, a gente não dá conta ainda de ir para a sexta dimensão. A sexta dimensão, a quinta dimensão é um alvo. A quarta dimensão, a sexta dimensão, a sétima dimensão, a oitava dimensão, a nona dimensão, ela é um alvo para nós. Só que, de fato, a gente, com o corpo físico, a gente já vive nuances de outras dimensões. Quando eu crio com os aviários, eu me conecto com a 12ª dimensão. Aliás, eu não sei se vocês viram aquele vídeo onde eu comentei de um papo que eu tive com os Chavantes. Os Chavantes moram no Mato Grosso, num lugar que chama Serra do Roncador. A Serra do Roncador é um portal de intraterrenos. Quem já ouviu falar? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui para compartilhar com vocês. Fotos. Eu não sei se eu cheguei a salvar, mas os intraterrenos falam sobre a vida intraterrena, é uma vida dentro da Terra. Então, acredita-se que, na verdade, muitos seres não habitam nos cosmos, né? Muitos seres habitam dentro da Terra. Por exemplo, Jesus pode estar dentro da Terra e não, tipo, numa outra dimensão, né? Então, tem várias teorias. Eu quero dar uma estudada melhor nessa energia de intraterrenos. O Trigueirinho, ele fala muito pra gente dos intraterrenos, né? O Trigueirinho tem uma teoria que eu comecei a estudar e eu parei porque eu achei muito difícil de encontrar os materiais, mas eu vou ter que fazer um estudo que chama os 12 discos solares. Ó, a imagem. Então é isso. Então a gente acredita que dentro da Terra existe muita vida e abundância, tá? Então tem várias teorias sobre os portais intraterrenos, tá? É, Então, o que que eu queria falar? Então, temos esse portal de intraterrenos. Aqui no Brasil, ele fica dentro. Existem livros, Josi. Eu não sei, não entendi a pergunta, que eu não vi qual foi a pergunta que você perguntou para Dani. Tem uma reportagem de um médico que foi abduzido lá. Sim, ele sumiu, e aí parece que o filho foi atrás dele e o filho sumiu também. Aí tem a teoria que foram chavantes que mataram, mas assim. E aí eu até perguntei, então eu fui ter esse papo com o chavante, né? Que é o xamã, né? Dessa aldeia que cuida, eles são os guardiões, os chavantes, são os guardiões dos portais intraterrenos. O maior portal que existe aqui no Brasil fica na Serra do Roncador. Vão visitar, mas não é uma energia leve, é uma energia pesada. Eu achei o lugar bem pesado. E tudo é oposto que parece ser, nada é oposto que parece ser, né? Porque pensa que a gente está falando de terra, né? E o quanto a gente ainda rejeita esse tanto de terra, né? E aí, é, e aí eu perguntei para ele se ele tinha tido contato com algum intraterreno, e ele falou que sim, que os intraterrenos ficam ali na Serra do Roncador e eles são os pássaros. Olha que interessante. Então, os pássaros que a gente vê ali chamamos anu vermelho, eles se camuflam
que é coisa que a gente aprende no xamanismo. Todo xamã, quando vai fazer um bilocamento de energia, ele se transforma num animal de poder. Então, é a forma segura que o xamã tem. Bom dia, querida. É uma forma segura que o xamã tem de ou fazer espionagem, ou de bisbilhotar, ou de realmente estudar, ou de perceber. Então, ele se camufla, ele se transmuta, ele se transforma, a alma dele se transforma, a alma sai do corpo físico, conecta com o animal de poder. Eu não sei por que eu tenho conectado com besouro, gente, é muito escroto. Eu acho besouro muito paia, mas é por conta disso. Quem vai dar moral para um besouro? Entende? Então, e às vezes eles se transmutam em animais peçonhentos ou repugnantes, porque é uma coisa que ninguém vai mexer. Vamos supor que eu me transformei num gato. Ai, que gatinho lindo, vem aqui. Né? Não dá. Então, às vezes é um animal peçonhento que ninguém mexe, que ninguém. Então tá. Então, de repente, eu vou lá na casa da Josi. Eu quero bisbilhotar o que que a Josi está fazendo, né? Aí, opa, eu vou transformar numa abelha, num besouro, algum ser ali que vai. Vou me conectar com aquele animal, que de repente pode ser que esse animal até já esteja aí. Eu incorporo naquele animal de poder, né? E aí eu consigo conectar, porque às vezes não é seguro a gente ir. E a Kézia, então, peraí, a Kézia entrou na casa da Josi aqui. Não é gentil, não é seguro, né? Então os xamãs fazem muito isso, esse bilocamento através do animal de poder, tá? Então lá na Serra do Colocador eles são os pássaros. Eu acredito que no Jardim de Maitreya, que é um portal também na Chapada dos Veadeiros, e é um portal de energia muito fodida, lá a gente tem as árvores, como é que chama? Aquelas árvores que onde a gente vê que tem água, tem aquela árvore. Ai, esqueci o nome da árvore, gente. Você saber que tem água num terreno, geralmente tem muito dessa árvore. E lá nesse terreno tem muito dessa árvore, que ali é fonte, onde nascem as fontes, né? De água na Chapada dos Veadeiros que vão para todo o Brasil. Depois eu passo o nome para vocês, me lembrem, se vocês tiverem interesse em saber. Então, eu acredito que Buriti, é isso, Glória, Buriti. Eu acredito que os Buritis são os mestres daquele lugar, tá? Então, o Trigueirinho fala muito disso. Depois compartilha aqui nesse grupo, Glória ou Dani, eu já compartilhei, não sei se vocês já viram. É só colocar lá, Trigueirinho, árvores sagradas, árvores xamã, árvores ancestrais, né? Que ele vai dar uma aula. Trigueirinho foi um puta de um professor, ele fala sobre os discos solares, ele foi um dos caras que começou a estudar os intraterrenos. Então, tudo que tem traduzido de intraterreno foi o Trigueirinho, né? Só que o material dele não é muito organizado. Eu tenho achado algumas páginas agora com um pouco de trechos de aula, mas ele é um puta de um professor, tem muito material gratuito. Gente, é tão gostoso ouvir ele, te dá uma paz no coração, assim. Então, quando vocês tiverem um tempinho, podem ouvir, ouçam, né? Trigueirinho, porque realmente, assim, você vai falar, gente, ele é um senhorzinho. E eu falo assim, mas ele tem uma autoridade. Ele nossa, parece que assim, você não tem dúvida do que ele está falando, né? Porque às vezes tem gente que você olha, né? Você fala, ah, será? Não sei. Mas ele é aquele cara assim que você fala, gente, não tem como desconfiar desse cara, assim, sabe? É muito interessante o arquétipo aquele ancião sagrado mesmo, né? Então, é isso. É, Então, tem muita sabedoria e os indígenas trabalham muito com intraterrenos. Então, por isso que eu acredito que é uma energia, gratidão, Glória. Eu acredito que é uma energia nova para nós, porque a gente é acostumado a olhar sempre para o alto, a gente é acostumado sempre nessa cura vertical, sempre para cima, e eu acredito que dentro dessa conexão xamânica, dessa mentoria xamânica, a gente vai ser muito convidado a
olhar para dentro. Então, quero trazer para vocês alguns estudos, alguns livros. Não vai dar para a gente se aprofundar em tudo, mas eu vou trazer para vocês tópicos importantes que vocês vão precisar depois, quem sentir, de se aprofundar, estudar, ler vários livros sobre intraterrenos, por exemplo, né, para vocês terem pontos de vista diferentes. Eu acredito que não é à toa que a gente está na Terra. Eu tenho sentido muito nas minhas meditações e conexões e bilocações, muitas vezes eu tenho uma mania de querer subir, de querer sair, ir para fora, ir para outros planetas. E eu tenho sentido a minha própria egrégora fazendo assim comigo, na Terra. Tem coisas que você precisa aprender aqui na Terra. Já até comentei, inclusive, né? Quero falar sobre as ferramentas 3D. Talvez esse seja um código, ó. Ferramentas 3D. Então, o que que a gente tem que aprender com esses intraterrenos? O que que a gente tem que aprender com os nossos índios? Quais são os códigos, né, que eu percebi ali na Chapada, que eu percebi em todas as etnias, ou que o que, que cada etnia me trouxe, né? Então, os Chavantes, eles são muito silenciosos, eles são muito na deles, é um povo que não conversa. Tem uma coisa que eu acho muito interessante nessas etnias, eles mantêm a língua ancestral e não é todo mundo que fala o português. O Axis fala, por exemplo, assim, quando a gente vai liberar demônios, o Axis fala que para trabalhar com demons a gente tem que ouvir inglês, porque a língua base dos demônios é inglês. Olha que interessante, né? Então, alguns processos é, é, é legal a gente ouvir inglês, né? Porque realmente talvez seja a língua de origem, né? Não sei por que que eles colocam o inglês com os Estados Unidos e, né? A teoria da e demônios, elas fazem essa associação aí, como pode melhorar. Então, dominatrix, né? Os Estados Unidos é essa potência, né? Ele tem essa coisa de querer dominar o mundo. Tomem cuidado, percebam, pessoal, qual o nível de poder que é gentil, que é consciente. Porque às vezes assim, eu sei que a gente, eu tenho essa ambição às vezes assim, né? De tipo assim, de querer saber tudo, de estudar tudo. E eu fico pensando assim, para quê? Será que inconscientemente, inconsciente, é até um contrato ainda que eu tenho com esses seres de dominatrix? Dizem que depois de um certo nível de grana financeira, sua alma é totalmente abduzida. Olha que interessante. Por que será? É tanto dinheiro, é tanto poder. Para que que eu preciso de tanto dinheiro e poder? Será que eu quero dominar outros seres, outras raças? Então é algo que realmente eu sinto que é algo muito reptiliano, né? Os reptilianos sempre foram essas raças dominatrix que quiseram se impor sobre os outros, colonizar outros povos. E para quê? Eu posso ser a comunhão. Eu posso ser a comunhão. Será que é uma vingança? Querer ter tanto poder e dinheiro, querer aprender tudo. Será que é uma vingança? Será que é uma baixa autoestima? É, a gente fala da autoestima intelectual, né? Tem que tomar cuidado com a autoestima intelectual também. De que lugar que eu quero aprender mais um curso? De que lugar que eu quero ter mais uma informação? Muito do que a gente faz ainda inconscientemente, eu quero dominar as entidades, eu quero ser melhor do que os índios, eu quero aprender a sabedoria deles. Eu expliquei isso para essa aluna ontem, né? Que não é minha aluna, vai começar a ser. Aí eu dei um curso para ela, tal, na sessão, para ela poder ter repertório, né? Até para dar conta de receber as sessões. Mas assim, eu falei, tem coisas, a alquimia fala muito sobre isso, né? Tem tipo de informação que se cair na mão errada vira merda. Sempre foi assim. Por isso que a Igreja Católica, ela tem muito material guardado, escondido.
que aconteceu com o Evangelho de Maria Madalena? Várias páginas foram tiradas do Evangelho de Maria Madalena, ele não está inteiro. Então, tem muita informação que foi perdida, tem muita informação que está escondida. Dizem que aquelas batas lá do padre, eu não sei como é que é o nome daquilo, aquela bata que o padre usa, tem muitos códigos do Wicca, da bruxaria. Então, assim, eu já dei um exemplo de uma aluna nossa, é, que trouxe um exemplo uma vez, que jogou todas as mesas fora, jogou todo o material nosso fora, porque ela achou que aquilo era do capeta, que eu estava levando ela para um lugar esquisito. Aí disse que ela foi no padre confessar, o padre tirou um pêndulo do bolso. Foi muito engraçado, assim. Ela falou, Kézia, por que com tanta raiva? Eu falei, amiga, eles dominam tudo. Eles dominam tudo. Então, a Igreja Católica, Elaine Ourives compra curso de todo mundo. Elaine Orives faz muito isso. Eu já vi ela falando numa aula. Ela, a equipe dela, o que que a equipe dela faz? Assiste curso de todo mundo. Se você vê a técnica Olo, juntou Teta Healing com Ho'oponopono, e ok, tá tudo certo. Mas assim, eu falo pra quê? Eu gosto de ter conhecimento, mas eu sempre me pergunto assim, pra quê? Por que que eu quero acessar tudo isso? Então, eu gosto de pensar assim, ó. Tem coisa que eu não preciso saber, tem coisa que. Quando a gente vai para uma constelação familiar, tem coisas que nunca vão ser reveladas num campo de constelação. Por quê? Porque você não tem maturidade para receber aquela informação. Porque aquilo é sagrado do sistema, aquilo é oculto. Então, muitas vezes, eu acho que a gente precisaria, assim, reverenciar o que é oculto ainda. Respeitar o que é oculto. Tem coisas que realmente nem tudo a gente vai ter. É, não é tudo que a gente vai curar, não é tudo que a gente vai aprender. Eu estava falando do Axis, né? O Axis fala que, por exemplo, assim, quando você aprende um outro idioma, você pega todas as doenças daquela língua, daquele povo também. Então, quando eu aprendo o inglês, eu começo a mimetizar psicologicamente e fisicamente os caminhos, dores e realidades daquele povo. Então, eu acho muito interessante, às vezes, até uma inteligência indígena, não é todo mundo que fala o português. E grande parte das etnias mantém essa tradição, não são todas, e às vezes é um que é o xamã, que é o cacique, que tem um outro idioma, por quê? Porque ele tem ferramentas para não deixar aquela meleca dos brancos grudar, às vezes, é, no sagrado deles. Eles protegem muito o seu sagrado. Então, tem coisas que eles não contam. Eu fiquei a maior especula de rodinha. Ou qual que é a raiz que vocês tomam que faz o lutador, né? Não conta. Aí fui no médico xamã. Oh, eu queria saber qual a raiz que vocês tomam para deixar o corpo forte. Ah, a gente não sabe do nome das plantas. Não conta, eles não contam. E aí eu respeitei. Aí vou fazer em abril, quem quiser, abril eu vou para Chapada dos Veadeiros fazer curso de raizeiros. Tá bom, Elisete? Eu falei para vocês que talvez eu iria em julho, né, na vivência de julho. Não sei se em julho eu vou, mas eu quero em abril, eu tenho certeza que eu vou, porque eu vou para fazer o curso de raizeira, tá bom? Que é gratuito. E com os raizeiros da Chapada para a gente entender. O curso de raizeiro na Chapada, você vai aprender as raízes do cerrado, tá? O que mais, gente? Deixa eu falar mais um pouquinho sobre o chá. Deixa eu acabar só de ativar a mesa. A gente vai mais 30 minutinhos de aula, tá bom? E a gente já vai encerrar. Vamos até 10h30. Vamos ativar aqui o reino de nós e a entidade dominante na nossa vida. Por que que eu quero ser entidade dominante na minha vida?
Olha que pergunta poderosa, pergunta de US$ 1 milhão. Por que que eu quero ser a entidade dominante na minha vida? Para poder exercer poder sobre os outros? Para que os outros me respeitem? Verdade? Um ser infinito precisa exigir respeito, ou ele se respeita, eu crio congruência e o outro me respeita? O que me vem sobre ser a entidade dominante na minha vida é sobre relaxamento. Quando eu relaxo em quem eu sou, quando eu sei o que eu sou, é o suficiente. Eu vou dormir todos os dias, eu fico falando para mim assim, ó, é o suficiente. O que você fez foi o suficiente, foi mais que o suficiente. Então, Clarice, não se julgue, porque às vezes a gente fica tanto na ânsia também de aprender, de fazer, de fazer, de fazer, de fazer, de fazer. Ok, como eu posso me sobrecriar hoje? Para quem veio ali, né, 20, 30%, vamos terminar de ver aqui, ó, da Jaque. Qual que era a pergunta que eu tinha feito? Quanto vocês estão sendo a potência? Não, qual que era a pergunta, gente, que eu fiz? O quanto que eu estou fazendo melhor. Quanto eu estou fazendo o meu melhor? Então vamos lá. O quanto a Jaque Macedo está fazendo o melhor dela? Jaque deu baixinho também, tá? Depois dá uma limpada em entidades. Às vezes pode ser o mesmo caso ali que a gente percebeu da Elisete, tá bom? Ou às vezes a pessoa está fazendo e não está sendo. Tá fazendo, Kézia, mas eu tô fazendo um monte de coisa, eu tô assistindo todos os cursos, eu tô aqui, mas você não tá recebendo, é para inglês ver, entende? É marketing. Tem um monte de gente que vai lá, blogueirinha que vende o produto e não usa. Vocês estão usando as ferramentas? Vocês estão sendo as ferramentas? Talvez seja aqui, tá, Clarice? Seja nesse lugar aqui, aonde eu estou sendo o que eu estou aprendendo, o que eu estou vivendo, ou eu estou aqui só para inglês ver. Eu faço curso. Ali sim, mas não como deveria. Então, aqui é uma chamada na chincha da espiritualidade mesmo, assim, dá para melhorar. Mas pede para o seu corpo como eu posso melhorar? Como eu posso mudar isso? Como eu posso ter mais congruência com o ser? Olha que legal, o índio, ele é. Ele não tem que provar. E ele é tanto, cara, que ele tem até uma cara diferente, né? Você olha pro cara e você fala, ele é índio. Aí tem umas aldeias, umas etnias que você olha e você fala assim, isso é índio? Porque foi misturando, começou a casar com o branco, virou aquela putaria, aquele surubão que a gente adora. Só que vai perdendo, vai se desconectando, por exemplo, assim, os funiô e os cariri, eles perderam um pouco da tradição deles, assim, então eles se corromperam um pouco. Eles têm muita força no canto, no rezo, mas às vezes eles estão se desconectando um pouco do sagrado. Teve uma etnia lá, por exemplo, os cariri cantam muito em português. Aí uma etnia do lado fala assim, não pode, tem que cantar na nossa língua. Por que que tem que ficar cantando em português? Aí eles têm umas tretinhas ali também deles ali, né? Então, assim, a gente tem que proteger o nosso sagrado, não no sentido de ficar burro, não no sentido onde eu não recebo de mais ninguém, no sentido que, tipo assim, a partir disso eu crio comunhão com o resto. Só que o que que a gente faz? A gente às vezes desdenha da nossa raiz. A gente acha que o que a gente é pouco. Então é isso que às vezes a gente tem que tomar cuidado quando a gente olha para a nossa ancestralidade. O que eu recebi foi muito dos meus pais. É muito sagrado. O que eu recebi aqui dos meus avós é muito sagrado. Então a gente tem que ser esse guardião dos nossos portais. Vai falar mal do meu pai, da minha mãe para você ver. Arranca o seu pescoço, cara. Né? Aquela coisa da mãe ali que vai quando vai falar mal dos filhos também. Então assim, a gente precisa ser essa onça ali, né? De proteger o nosso sagrado. Então, olha, eu sei que tem defeito o meu sagrado também. Eu sei que tem coisas aqui, mas, tipo assim, isso é um problema nosso, do meu clã.
No meu sistema, isso aqui, roupa suja, a gente se lava em casa, não é? Então a gente tem que olhar para isso um pouquinho assim, proteger o nosso sagrado, né? Não ao ponto de ficar cego, onde eu não enxergo mais nada, mas o nosso sagrado é o nosso ponto de criação. Então daqui eu venho nutrido, daqui eu sou uma laranja inteira. E daqui eu começo a me conectar, a criar comunhões com outras energias, com outras egrégoras, tá bom? Vamos trabalhar aqui o código de animal de poder. Fecha seus olhos, sente que animal que vem para você. Adoro ver urubu. Vamos limpar as carniçadas aqui. Minhas carniças internas aqui, meu julgamento, nosso julgamento interno, né? Ancorando a energia do nosso animal de poder. Ancorando a energia da nossa medicina da floresta. Me vem o boldo para mim hoje. Com o treino, na hora que vocês perguntaram qual animal de poder, vai vir rapidinho. Na hora que vocês aprenderem a confiar em vocês. Gente, ontem eu ouvi isso, eu achei sensacional, né? A gente precisa parar de perguntar para o outro o que ele acha. Porque eu fico dando crédito para o outro, credibilidade para o outro, eu estou perdendo a autoconfiança. O que que você achou do meu quadro? Ninguém tem que achar nada, Clarice, do seu quadro. Entende? É você que tem que, tipo assim, meu, eu amei esse quadro. Não, não gostei. Eu acho que esse quadro dá para melhorar. A gente, como adultos, a gente precisa parar de perguntar para o outro o que ele acha. Isso é treinar e exercer a autoconfiança. O que vocês querem fazer? Mãe que fica perguntando pro filho, né? Tem mãe que não. A roupa pro marido, a roupa. Entende, gente? É muito louco isso, assim, né? É, muito maluco essas coisas, assim, né? A gente tem que ficar pedindo permissão para lá, Dani, sou dessas. É treinar a confiança. Poxa, essa roupa que meu corpo me pediu. Aí tá lá a estampa de abacate e de em cima de avestruz. Meu corpo pediu, pronto. Então você vai parar de perguntar. Esse é seu exercício, Dani. Nunca mais você pergunta para ninguém da roupa. Combinado? E na minha cabeça tava assim, gente, não é possível que alguém faz isso ainda, né? Aí vem a Dani. Adoro. Te amo. Então, bora trazer a bioenergia que se requer. Vamos pedir a liberação aqui de contratos ancestrais. Gente que fica perguntando para marido se pode, né? Posso ir na esquina? Ave Maria. Eu fui fazer o cacau com a moça essa semana. Ela vai estar com a gente no presencial. Ela é uma fofa, só que o marido embucetou que virou evangélico, gente. Jogou as coisas dela todas fora. Eu falei: olha, amiga, assim, eu vejo muito seu potencial lindo. Ela me fez uma sessão, a coisa mais incrível do mundo. Mas eu falei para ela: você entende que não tem congruência? E, né, eu falei, então você precisa conversar muito com o seu marido, assim, no sentido que, tipo, sabe, essa submissão não tem congruência com o nosso ser infinito. Que lugar é esse que eu dou pro meu marido, entendeu? Eu tenho que ficar pedindo bênção para marido, duas coisas que eu tenho que fazer. Isso não é desrespeitar o outro, isso é me respeitar. Isso não é sobre o outro. A nossa encarnação não é sobre o outro, é sobre nós mesmos, é sobre a gente se respeitar. E andar com as próprias pernas é isso. Eu sei que tem coisas que não agradam os meus pais, que não agrada a minha ancestralidade. Só que eu vou ser eu. E eu prefiro, interessante ponto de vista, morrer do que passar minha vida inteira sendo submissa a algo que eu não acredito. Então, eu acredito que, assim, o quanto você tem contratos de submissão ainda que não te permite ser você. E às vezes a gente tem com o filho, o marido. Então, isso aqui não é uma treta, não estou criando uma treta. Lembra que não é sobre o outro, é sobre você. Fala, olha, não faz sentido para mim eu passar a minha vida sendo submissa a você.
Eu não acredito que isso seja, é o que eu acredito, tá? Então eu preciso aprender quem sou eu. E isso e ser eu em todos os lugares que ser eu desonra você. Você me desculpa, eu sinto muito. Não é o meu objetivo me empoderar. Eu não estou aqui me empoderando para matar meu marido. Pelo contrário, eu estou me empoderando para que a gente cresça. Eu estou me empoderando para que a gente prospere. Ontem eu queria ir no barzinho, o Michael não tinha dinheiro, né? E eu falei, eu pago, eu posso pagar, né? Aí ele falou, escolhe, se a gente vai no barzinho sábado, não dá para ir no barzinho hoje. Tem um barzinho aqui do lado que é cheio de fliperama. E eu amei os fliperama, gente. É um barzinho super gostoso, com um rock, com pop rock, assim. E aí tem um monte de fliperama. Eu falei, eu queria ir lá jogar fliperama. Que ontem de ontem eu fui, uns cara. Aí o Espaço Kids, eu falei, Espaço Sênior, gente, olha que fofinho. Não é Espaço Kids, só fica os velhos lá, porque aquelas máquinas antigas de fliperama. Lembra aqueles aquele joguinho que, tipo, sabe aquelas máquinas grandonas? Eu até postei lá nos stories um pouquinho dessas máquinas. Teve um cara lá tão fuinha que ele botou 10 fichas, ele monopolizou a máquina. Aí eu falei, eu queria jogar. Ele falou, mas eu já coloquei 10 fichas. Aí ele estava comendo, tomando cerveja e a máquina parada para ele poder usar. Ó, a treta de criança, adulto, né? Eu falei, mas eu queria jogar, você tá comendo. Aí, enguiçando com o cara no fliperama. Aí ele falou, não, pode jogar uma ficha minha. Aí eu falei, beleza, eu queria jogar aquele jogo. Tinha umas 5 máquinas de fliperama, né? Aí eu joguei uma, mas depois os fominha, eles pegaram uma máquina, eram 4 véi. Eu achei tão bonitinho. Tipo assim, que pararam ali, monopolizaram o fliperama. Aí eu falei, aí a outra velha, né? Eu falei, vou ter que voltar. Aí ontem eu voltei. Aí eu e a Cléo monopolizamos aquela máquina. Mas é isso, assim, bora brincar, né? O que que eu tava falando antes, que eu me perdi aqui? Ser você e mudando o mundo, tá bom? Ser você. Então vamos liberar esses contratos ancestrais e vamos atualizar uma nova realidade. E nessa nova realidade, esse futuro grandioso que vocês estão fingindo que quer criar, o código é a autoconfiança. Eu vou confiar, é seguro ser eu. É seguro confiar em mim. Kézia, mas você tá. Às vezes eu falo para mim, né? Eu falo, mas olha onde nós estamos, no meio do nada. Eu tô confiando em você, Kézia. Tipo assim, né? Eu falando para mim mesmo, corpo, eu estou confiando em você. Aí eu cheguei num lugar, no meio da Chapada dos Veadeiros, raio para tudo quanto é lado, esperando um ônibus para poder me resgatar. O ônibus não chegava. E eu lá no meio da Chapada dos Veadeiros. Eu falei, vou ser devorada por um tigre, vou ser devorada por uma onça, por um sucuri. Aí a cabeça, tá vendo? Vai confiar em você para ver onde você vai parar. É isso que a nossa mente fala. Que se você confiar em você, você vai se fuder. Por isso que a gente precisa, tá, o tempo inteiro limpar entidades, é um protocolo assim, sabe? Muito importante, porque libera entidades, fecha portais, aí eu tô sendo eu. E é todo dia, todo dia. Agora, se eu, ok, vou confiar em mim, aí tem 800 demônios atrás de mim, vai dar certo, gente? Não vai. Então, você tem que estar sendo você, medir sua frequência, medir a frequência do ambiente, limpar entidades e fechar portais. Depois que você fizer esse protocolo básico, aí você vai fazer perguntas do que vai criar mais para o seu negócio, do que vai criar mais para sua casa, do que vai criar mais para você, do que vai criar mais para a Terra. Agora, se você faz uma pergunta do nada, tô aqui do nada. Briguei com o marido, xinguei a sogra, enchi a cara ontem. Aí eu vou fazer uma pergunta: o que vai criar mais para a Terra? Aí vem os capirotos. Não vai funcionar, ok? Então, por isso que nós temos que ter disciplina com a nossa frequência, com quem nós somos, integridade vibracional e energética. Vocês podem beber, vocês podem fumar, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Só que na hora que vocês vão sentar para conversar com o seu ser infinito,
É você e o seu ser infinito. É você e o seu saber. A EBA, a UFA, né? Como pode melhorar? Isso aí, pode fazer. Só que na hora que vocês vão tomar decisões, fazer escolhas importantes, né? Aí nós temos que, peraí, vamos sentar, vamos limpar, vamos ancorar, vamos medir, vamos ajustar. Aí aqui desse lugar coerente, acendidíssimo, se eu tomo uma atitude de uma frequência ubralina, vai dar merda. Kézia, mas eu tô fazendo pergunta e eu vim parar aqui no fim do mundo, né? No apocalipse. Opa, de que lugar você está fazendo essas perguntas? Aí, então, vamos atualizar a realidade. Então, se eu estou fazendo escolhas de um lugar generativo, a minha atualização de realidade, ela é generativa. Aí depois a gente trabalha segurança, confiança e coragem, um detox aqui da minha encarnação. Tô ativando a mesa Chapada dos Veadeiros, né? Vamos pedir expansão da nossa zona, vamos pedir uma atualização de matéria. O que que a gente precisa para ir para um próximo nível? Vamos atualizar a prosperidade infinita. Vamos atualizar o nosso sagrado feminino e masculino. Um faxinão de ambientes. Uma limpeza de entidades. E um ajuste de portais. Olha a Dani como está elegante, muito fina esta mulher. Está num resort. Adoro, adoro. Meus funcionários são muito prósperos, gente. Minha equipe de trabalho é próspera. Falando nisso, Glória, o Micael tá indo terça-feira para Paraty. Eu tô aqui na pergunta. Vai ficar até sexta, você acredita? Vai ficar em Paraty e Angra. Eu falei, ah, eu queria ir para Paraty. O que mais é possível as crianças perderem uma semana de aula e a gente, todo mundo para Paraty, né? Tô super na lua minguante. Eu falei pra ela, você vai me deixar sozinha na lua minguante? Eu falei, eu então escolhendo facilidade, alegria e glória. Eu falei, tô querendo já ir para Paraty junto, sem sofrimento, né? Glória, você podia achar uma pousadinha aí para mim, hein? Um valor legal. As férias acabam segunda, mas eu acho que perder uns 4 dias não vai matar ninguém, né? Eu tô super na pergunta aqui de ir pra Paraty essa semana. Não tô querendo ficar aqui, não. Ah, não, não. E os meninos estão dormindo super tarde, acordando meio-dia, 1 hora. Imagina eu, lua minguante, tendo que tirar 3 crianças da cama. Ah, não tô escolhendo isso, não. Ai, uma semana de cão na lua. Eu falei pra ele, eu acordei hoje, acho que era 5 horas da manhã. Eu falei, você vai viajar na lua minguante? O papo de louco, né? DR. Falei, ele, o que que tem? Que a gente tá falando. Eu falei, você vai viajar. Essa semana é lua minguante em touro. Eu não tô escolhendo ficar sozinha com essa bucha desses guri, não. Falei, não, eu quero ir pra Paraty. Ele, que ele falou, pode ir POC nessa lua. Eu falei, não, eu quero ir pra Paraty. Aí você empodera o marido, ele pode ir POC nessa lua. Eu falei, não quero dar pode POC na lua, não, eu quero ir pra Paraty. Vamos lá, fazendo perguntas, né? Ó, o quanto é coerente assim disso? Eu ir pra Paraty. Ai, não preciso nem perguntar, ó. 800, 900, 1.000. Aí eu tenho que levar os Sirius também, preciso arrumar um Airbnb, né? Uma casa que cabe até o cachorro. Gente, nossa, eu tenho 3 páginas para falar só sobre o xamã para vocês, mas a gente acabou fazendo uma ancoragem aqui para entrar de novo na energia xamânica, né? Mas a gente vai encerrar. Já deu 1 hora e meia de aula, foi o suficiente. Na próxima aula, eu venho com a mesa nova, com o piloto da mesa, e a gente vai trabalhar esse primeiro código. Vocês já podem ir pedindo na mesa de. Essa mesma da Chapada mesmo. Eu quero que vocês coloquem o post-it aí, chama Código Xamã, tá? E vocês vão pedir para a mesa liberar tudo que não permite vocês se conectarem com essa energia e o que se requer para vocês atualizarem esse código. Tá bom? Esse é o protocolo até nosso próximo encontro. É,
Deixa eu só ver aqui. Glória, a agenda está atualizada lá da semana que vem? Deixa eu ver, o que que a gente tem na segunda-feira? Deixa eu só ver a agenda aqui para a gente já marcar a próxima aula. Segunda-feira é o sagrado. Sexualidade sagrada. Segunda e terça. Tem trem? Ah, tá, acho que tá aqui. Terça. Não, não tá, né, Glória? Atualizada a agenda da semana que vem? Eu sei que quarta tem corpos. É só isso que a gente tem na semana que vem, meninas? Eu não tô lembrando. De curso? Que eu Corpos, vi sexual. Eu acho que é o que a gente está tendo agora, né? Corpos. e sexualidade sagrada. Segunda, sexualidade sagrada e quarta-feira, corpos. É isso? É, o resto é live. Dia 28 é live. E aí, sábado, de novo, a xamânica. Só Ah, mesmo. tá, Pela agenda que tá no nosso grupo, né? tá. Ah, vamos deixar marcado para o próximo sábado essa aula. Qualquer coisa eu coloco ela durante a semana, se eu sentir. Deixa eu ver se eu vou para Paraty. Ai, adoro essa vida de ambulante, de cigana doidona. Tá vendo? É as vantagens de você ser entidade dominante na sua vida, né? E tipo assim, nada manda em você. Essa semana eu quero criar de Paraty. O que você quer para atualizar isso? Então, é a gente realmente se empoderando, né? Quanto mais a gente se empodera da gente, mais a gente se empodera também financeiramente. Por exemplo, a Dani. A Dani é só você. A Dani tem muita grana guardada. Só está faltando se empoderar de você, amiga. Você tem uma sabedoria, eu vejo, sabe, assim, muita riqueza em você. Só falta confiar. Eu falo que assim, sair da teta de papai e mamãe e começar a caminhar com as próprias pernas. Mas às vezes a gente não sai da teta de pai e mãe porque a gente ou tem dó, entende? Ou são contratos. Não é necessário. Sua mãe é um ser infinito. É, eu vi uma ferramenta do Axis essa semana, eu não lembro exatamente, mas falava assim: como seria se você trabalhasse sem precisar do dinheiro? Nossa, expandiu muito para mim, entendeu? E aí eu comecei a fazer coisas assim sem ter medo. Você sabe que eu já não tenho muito, né? Eu saio fazendo tudo que eu quero, mas expandiu mais ainda, né? Então, para você escolher realmente o que você ama e o que você quer trabalhar sem, se eu não precisasse do dinheiro, o que eu faria? E eu Sim. achei E às top. vezes a gente se contrai na zona de pai e mãe, porque é uma honra ancestral, né? É uma fidelidade ancestral, não é honra. Porque a gente honra os nossos ancestrais indo para a vida. A gente honra, olha papai e mamãe onde eu estou morando, olha papai e mamãe, estou em Paraty, olha papai e mamãe, estou no Guarujá, olha papai e mamãe, estou no Recife. Todos os lugares que vocês estão achando que vocês estão honrando pai e mãe, na pobreza, na escassez, na doença. Olha, papai, como isso é coisa da criancinha. Olha, papai e mamãe, por você eu também morro. Olha, papai e mamãe, por você eu também me paraliso. Não, gente. Exercício. Faça uma lista de limitações que você vê no seu pai e na sua mãe. As limitações. Ah, meu pai era limitado nisso, 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 nisso. A minha mãe é limitada nisso, 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 nisso. Todas essas limitações estão em você. É o que está te paralisando hoje. O que que a gente tem que fazer? Destruir a limitação do pai e da mãe? Não. Respeitar a limitação do pai e da mãe. Eu respeito. As limitações do seu pai e da sua mãe te mantêm vivos. Só que o que vai continuar te mantendo vivo daqui para frente é você sendo você, sobrecriando algumas limitações. Vão ser todas? Eu não tenho essa arrogância de falar, ai, eu vou resolver todas as minhas limitações nessa vida. Não, mas eu tenho olhado para todas elas com respeito. Por exemplo, dirigir. Dirigir tá um saco, cara, um saco para mim. Mas eu não paro, porque eu não quero ficar dependendo. Entende? Assim, tipo, e para mim o carro, ele representa muito a minha vida, né? O carro, ele é muito o arquétipo da vida. Então, peraí, que lugar é esse que eu não estou assumindo o controle da direção da minha vida?
Que lugar é esse que eu tenho medo da minha vida? Que lugar é esse que a minha vida está me adoecendo, me gerando ansiedade? Então, assim, eu tenho feito muitas curas dirigindo. Tá? Ontem eu fui estacionar. Aí, nossa senhora, a garagem aqui, gente, é um cu de sapo. Aí eu fiquei puta, tal. Falei, opa, que lugar é esse que a minha vida me deixa nervosa? O carro tem sido, assim, o meu terapeuta ultimamente. Aí eu falei, gente, como é que eu vou colocar esse carro nessa garagem? Era muito estreita, muito apertado. Aí o Fid Kenga para totalmente doido ali no meio, né? Ocupando, enfim. Aí eu falei, não, eu vou estacionar. Eu sei parar, estacionar meu carro. Eu sei descansar, eu sei parar, eu sei relaxar, eu sei parar. Eu sei estacionar o meu carro, entende? Então foi muito legal, que aí eu dei uma volta assim, aí tipo, parei o carro bonitinho, né? A gente sabe, às vezes a gente tem preguiça, às vezes a gente acha ser submissa, às vezes é uma ferramenta para você. Eu sei que às vezes assim, ai, não deixa o Mikael escolher. Aqui é que o Mikael pode escolher. Eu posso ir no barzinho uma vez só por semana, entende? Se eu fosse deixar o Mikael escolhendo a minha vida até hoje, eu estava em Franca, sábado e domingo na casa da sogra, ou no Castelinho, porque era o que ele podia me proporcionar. Eu sou muito grata ao que ele pôde me proporcionar. Só que eu, sendo a entidade dominante, eu crio 10, 20 vezes mais. Então, é esse tipo de limitação que eu não quero ficar. É esse tipo de coisas que a submissão vai te trazer. O outro, eu respeito as limitações do Mikael. Não quero brigar mais com isso, senão o casal morre. Eu falo, ok. Aí eu falei para ele, eu posso pagar a conta, isso te desagrada, isso te desonra, em todos os lugares que isso te desonra, porque eu vou pro fliperama. Eu vou pro fliperama. Se você não achar ruim, eu posso pagar, né? Então, eu quero ir hoje no barzinho. Agora, o que que a gente faz? Ai, não, para não ofender ele, eu não vou no bar, aí eu não crio dinheiro, aí seu corpo fica triste, porque, entendeu? Ó, eu quero ir para Paraty, não, não posso te levar no carro. Beleza, eu vou sozinha. Eu tô indo para Paraty. Você quer ir comigo de carona? Agora, quem vai para Paraty sou eu. Se você quiser ir de carona comigo, ok, eu estou indo. Então é isso, assim. Então a gente vai aprendendo. Dá medo ser atrevida, dá medo a gente. Mas aprendam aí com medo. Eu tava chegando, entrei no avião para ir para Chapada, eu contei para vocês, começou a entrar um monte de padre, né? Eu falei, que coisa esquisita. Eu falei, que bom que se o avião cair, vai estar todo mundo em extrema-unção aqui, né? Eu falei, como pode melhorar? Eu falei, ué, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar ali esperando a morte chegar? Né? Eu falo que na hora que a morte chegar, eu quero estar ali, ó, uhul! Aí ela olha e fala, a morte, quando ela, às vezes ela chega, ela fala, nossa, mas a Dani tá se divertindo tanto, por que que eu vou levar a Dani embora? A Dani tá criando, a Dani tá se divertindo. Ah, não tá na hora da Dani ir. O Gary Douglas diz que, tipo assim, interessante ponto de vista, já tá fazendo hora extra na Terra, né? Ele fala, gente, eu tô velho já, né? Mas o cara cria tanto pro reino de nós que tá lá, né? Parecendo uma múmia dando, parecendo uma múmia dando aula, né? Tipo assim, eu olhei, vi um vídeo dele e falei, gente, ele tá uma múmia, cara. Mas tá lá, dando aula, tá lá, né? Porque tá criando, né? E tá doidinho pra virar dragão, mas a espiritualidade fala, não, dá mais aula pra esses trouxas mais um pouquinho, que eles ainda estão precisando de você. Quem que vai, né? Eu falo, meu Deus, porque tem coisa que é só o Axis que depois do Den, ó, gente, eu sou bem metida. O Gary, o Dan, depois sou eu. Como pode melhorar? Quem sabe eu vou ser o próximo CEO do Axis, né? Eu Não acredito. conta Como nem posso? a Shannon, é Késia. Não, né? Até a Xena. Não, eu e a Xena acho que ele tá no mesmo nível, brincadeira. Então é isso, assim, a gente. Eu fico pensando, eu falo, como é que eu posso sobrecriar o Axis? Eu acho que, interessante do ponto de vista, o Axis é uma ferramenta que me expande demais. Eu gosto muito. E eu E crio muito a partir disso. pontos de vista também. Às vezes eu tenho muito medo de alguma coisa e tudo eu acho que é um sinal. E eu não sei se você viu, a Cíntia Rondelli estava indo lá pro É o É o lugar. Lugar. E aí o voo dela, na hora que estava para decolar, deu problema no avião.
teve que sair todo mundo, ela teve que esperar não sei quantas horas para ir para o próximo voo. E aí, na hora do próximo voo, perderam a mala dela. E aí foi umas três coisas que, se fosse eu, a minha amiga comentou, falou, amiga, se fosse a gente ia ter falado, não é pra gente ir, é um sinal. Mas ela escreveu assim, eu lembrei de você na hora. Como eu sou muito teimosa, universo, eu vou mesmo assim. Eu achei o máximo, porque se fosse eu teria falado, não, é um sinal para eu não ir, sabe? Para eu parar. Claro! E assim, e é o que a gente fala, às vezes, a Cíntia Rondelli, ela é a facilitadora número 1 de entidades do Brasil, do mundo, eu acho que ela é do mundo. Ela é muito fodona, ela é muito fodida, né? Então, assim, ela é muita contribuição. Então, é claro que de vez em quando aparecem uns capirotinhos querendo parar a gente, mas é você falar, meu, eu vou morrer fazendo meu movimento aqui, você sabia, entendeu? Porque assim, senão a gente morre na covardia. E às vezes é só. Eu fui parar num hotel essa semana em Riviera, eu fui para Riviera, eu falei, não sei se eu durmo aqui. Na hora que eu entrei no elevador, o elevador travou. Bem isso, assim, né? A menina, que esquisita esse elevador. Aí eu falei, ok, corpo, o que que você quer? Aí eu parei, falei, corpo, você quer dormir aqui? Aí ia ter um jantar na casa das minhas amigas, tal. Aí meu corpo falou, não quero dormir aqui, eu quero ir para casa. Por favor, eu quero a minha cama, meu quarto. Aí eu falei, ok, corpo, obrigado, né? Meu corpo não queria quarto de hotel, eu fiquei 10 dias dormindo fora, né? Ele queria minha cama. E eu falei, ok, então tá, então vamos embora. E aí, gente, eu queria ficar. Eu queria ficar lá com as minhas amigas, beber, e ficar lá e comer. Mas o meu corpo não quis ficar. O que que eu fiz? Falei, Raul, estamos indo embora agora, vamos embora e acabou. Então, assim, tem hora que a gente avança, tem hora que o corpo precisa descansar. Cíntia Rondelli, ela é muita contribuição. Fiz curso com ela semana passada. Ela precisa acabar o curso, que é um curso de entidades, que é o que a gente vai entrar um pouquinho. Ela trouxe algumas ferramentas novas de para mentoria de entidades que a gente vai fazer, tá bom? Gente, gratidão. Quem está no passe livre, né? É, e quem não tiver pode escolher também a mentoria. Ah, não, acho que aqui quase todo mundo do passe livre. Não, tem gente que não é, né? A gente vai ter agora, dia 8 de agosto, começamos a mentoria de entidades, tá bom? É isso e é isso. Não vamos parar, né? Tem muita coisa para a gente aprender juntos, como pode melhorar. Gratidão. Até daqui a pouquinho de novo. Vou correr com o nosso material aqui para vocês imprimirem e para a próxima aula vocês estarem com a mesa nova aí, o piloto. E até segunda-feira para quem é da sexualidade sagrada. Tchau, tchau, tchau. Beijo, beijo, beijos. Beijos.